A coluna é a base de sustentação, seja de um prédio ou do ser humano. Por isso, precisa de cuidados. Quando tinha 13 anos, Mariá descobriu com os pais, em uma praia, que algo estava errado com a postura dela. Visivelmente eu não tinha nada e não sentia absolutamente nada. A gente descobriu mesmo porque no verão estava com biquíni só, né? Então ficava mais visível o corpo. Meus pais pediram para eu abaixar para passar o protetor solar e nisso que abaixou a coluna já estava toda torcida, um lado maior que o outro, a escápula muito mais para trás. E no mesmo dia a gente já fez o raio-x e ele encaminhou para fazer o RPG e ver o tratamento que seria feito para tentar evitar o procedimento cirúrgico. O tratamento começou de forma imediata. A advogada foi diagnosticada com escoliose. A escoliose ela é um encurtamento da coluna causado por uma curvatura lateral. Quando nós olhamos o paciente de frente ou de trás, ou seja, num plano frontal ou coronal, normalmente a coluna é reta. No paciente que apresenta escoliose, nós identificamos uma curvatura em C ou em S, dependendo do tipo da curva. Mariá precisou usar colete e realizar RPG, Reeducação Postural Global, durante um ano. Nossa tentativa nesse um ano foi evitar a cirurgia e, se não fosse possível, que ela fosse na menor área possível. Então, nesse um ano de colete, a gente conseguiu estabilizar a curva lombar e deixar fixado só a curva torácica. Esta fisioterapeuta avalia o processo realizado em Mariá ao longo do tempo. Olhando para os filhos de costas, a gente consegue verificar se tem alguma coisa diferente. E, em seguida, nós podemos pedir à criança ou ao adulto que incline para frente, leve a mão em direção ao chão, e aí você pode ver a forma das costelas e da coluna mostrando a escoliose. Durante este mês ocorre a campanha Junho Verde, que tem o objetivo de conscientizar sobre a escoliose. O ortopedista orienta que existem diversos tipos da doença. A escoliose ela pode ser estruturada, quando existe uma alteração na estrutura da coluna, ou ela pode ser funcional, que é a escoliose que ocorre quando o paciente se adapta a alguma condição externa, como, por exemplo, um encurtamento de membros inferiores. Existem algumas outras subclassificações. Ela pode ser também idiopática, que é uma escoliose que não tem uma causa muito bem definida. Ela é multifatorial, ela pode ser por alteração genética, ela pode ser por alteração hormonal, ela pode ser por deficiência de vitamina D. Existe também a escoliose congênita, que é quando a criança já nasce com escoliose. Existe também a escoliose neuromuscular, quando o paciente apresenta alguma doença neuromuscular que desencarrega a escoliose, como, por exemplo, sequela de paralisia cerebral, espinha bífida. Escoliose não tem cura e o tratamento busca dar melhores condições de vida aos pacientes. Mariá, por exemplo, foi submetida a uma cirurgia. No começo é extremamente difícil, é uma cirurgia muito dolorosa, assim, os primeiros dias você não consegue andar, você só recebe alta do hospital quando você conseguir andar sozinho. Então, assim, são medicamentos muito fortes para conseguir aguentar a dor, mas depois de um tempo você começa a voltar para as suas atividades cotidianas. O principal sintoma da escoliose é a alteração estética e postural. Porém, a avaliação é individual e segue particularidades diferentes. Isso é muito individual. Tem pessoas que têm escoliose que não têm dor, outras pessoas têm escoliose e têm dor intensa. Alguns pacientes que fizeram cirurgia, eles têm um resultado bom e outros nem tanto, então tem dor e tem alteração funcional. Atividades físicas e esportivas devem ser realizadas. Mas dentro do que eles se interessam em fazer, não há limitação. Os meninos podem jogar futebol, as meninas podem dançar, podem jogar vôlei, basquete, meninos lutam, o que não interessa. Menino ou menina, eles podem fazer o que eles quiserem. É claro que aí tem que ter um olhar individual para cada um, no caso de ter feito uma cirurgia ou não ter feito uma cirurgia. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde divulgados no ano passado, a escoliose acomete cerca de 2% da população mundial. A doença tem diversas causas e afeta desde crianças a idosos. No país, existem mais de 6 milhões de brasileiros diagnosticados com a escoliose. Atualmente, com 26 anos, Mariá explica a atual situação
13 anos depois do diagnóstico. Eu desenvolvi dor crônica pós-cirúrgica e tenho algumas limitações para atividades cotidianas, mas a gente tenta a cada dia ir superando essas limitações e adequando o nosso ambiente de trabalho, adequando a nossa casa, para que a gente consiga uma maior autonomia e desenvolver as nossas tarefas. Juntando o quadro dela de escoliose e a profissão de advogada, Maria aproveita para destacar os direitos das pessoas com a doença. A pessoa com escoliose, ela pode ou não ser uma pessoa com deficiência. O que vai configurar isso é se ela tem um número de limitações, se ela consegue viver ou não em igualdade de condições com as pessoas dentro da sociedade. Em relação às pessoas com escoliose, elas já têm direito só pelo fato de terem escoliose. Por exemplo, como a escoliose é muito encontrada em adolescentes, é importante a gente saber que os adolescentes, por exemplo, vão fazer o Enem agora, eles têm a possibilidade de pedir na hora da inscrição ou até posteriormente um atendimento especial. Existem também outros direitos da pessoa com escoliose que é classificada como pessoa com deficiência.